Bom dia! Bom dia! Mais um papo de confeiteira. Você tá chegando aqui hoje nessa aula, que nem é só uma live, é uma aula das 9 e ainda não conhece a Gi. Eu sou a Gi e eu transformo confeiteiras amadoras e iniciantes em confeiteiras de sucesso. Então, se você não me segue ainda, já começa a seguir aí. Se você está vendo essa live no YouTube como reprise, também já curta esse vídeo, começa a seguir o canal também. E você que está entrando na live aqui, mas por acaso não é confeiteira, clica nesse aviãozinho aqui no Instagram e envia para aquela confeiteira que precisa ouvir aqui todo o conteúdo que a gente vai falar na nossa aula de hoje, tá? E se você está chegando, é confeiteira, vamos fazer uma compota de abacaxi para rechear bolo? Vamos? Bom dia, meninas, Estela, Marcela, bom dia para vocês também. E ó, já tô com meu abacaxi aqui todo picadinho. Tá vendo só? Esse abacaxi, ele soltou bastante líquido, olha só. Tá cheia essa bacia aqui de líquido. E aí, gente, compota de abacaxi, geleia de abacaxi, qual que é a diferença de uma para outra? Vocês sabem me dizer qual que é a diferença de compota para geleia? Olha o tanto de caldo que ele tá. Aqui a gente não adiciona água. Bom dia, Marisa. Bom dia, Tati, querida. Ó, não tem água, tá? É só o abacaxi mesmo. Gi, posso fazer isso com outra fruta? Pode e deve, principalmente determinadas épocas do ano, né, que a gente tem as frutas aí a nosso favor. Então, usa as frutas que tem na sua região para você fazer compota, para você fazer geleia e introduzir esses sabores, né, frescos aí no seu cardápio. Bom dia, Ju! Então, é muito interessante a gente colocar esse tipo de produto no nosso cardápio, né? Porque vai dar um certo frescor no recheio e a gente consegue diversificar bem o produto que a gente pode até deixar congelado. Bom dia, Maria! Deixe o coraçãozinho de vocês nesse vídeo, por favor. Já coloquei aqui o meu açúcar. Lembrando que nós estamos fazendo uma compota. Gi, qual que é a diferença de compota para geleia? A quantidade de açúcar e a redução dela. Então, uma geleia, ela vai ser mais fininha, geralmente ela é mais fininha. Tem geleia mais polpuda? Tem também, que ela tem mais a polpa da fruta. A compota, ela vai menos açúcar, né? Uma redução. Ela vai menos açúcar, porém, ela não fica nada líquida, então a gente tem que deixar esse caldo aqui, ele se evaporar, né? Então, ela vai menos açúcar e ela vai ficar mais pedaçuda, tá? Então, ela não fica muito doce igual uma geleia. A geleia, as proporções de açúcar e de fruta são praticamente equivalentes. Na compota já é bem menos, né? Na redução já é bem menos açúcar comparado com a quantidade de fruta. Então, tem essa diferença aí de redução, né? Compota para geleia. Vou saborizar esse abacaxi aqui, ó, com cravo e pauzinho de canela. Então, sempre que a gente vai colocar essas coisas para saborizar, ó, que é pauzinho, lembra de contar quantos você está colocando aqui no meio para você tirar depois. Pensa bem, você mandar um cravo no meio do bolo do cliente. A hora que ele morder o cravo, ele vai ter a sensação que ele tá lá no dentista. Então, não põe isso daqui no meio do bolo, tá? O pedacinho de canela, a mesma coisa. Você sabe, a pessoa tá lá comendo aquele pedaço de bolo e morde essa canela aqui, entendeu? Então, não vai rolar. Então, você colocou, lembra de tirar depois, conta quantos você tá colocando, para não ter risco de você esquecer ele aqui, ó. Tô colocando 2 pauzinhos de canela e 4 cravos, tá? 4 cravos e 2 pauzinhos de canela. Aí depois a gente vem e retira, tá? Fogo, pode ser no fogo alto, não tem problema. Aqui no começo, ele vai estar com bastante líquido, né? Então,
até dá para você sair de perto um pouco, mas quando ele começar a reduzir, eu já vou te orientar a ficar mais próximo aí da sua geleia, da sua compota, da sua panela, para não acontecer de queimar, tá bom? Então aqui a gente vai deixar reduzir. E aí, se chegar no finalzinho, estiver chegando no finalzinho, você quer deixar ele, aquele líquido para utilizar como calda para regar o seu bolo, você pode fazer isso também. O que não pode é, na hora de colocar no bolo, no recheio do bolo, você vir colocar todo esse líquido que tá aqui, ó, junto com o seu abacaxi lá. Porque aí vai molhar demais e quando molha demais, por onde que vai sair todo esse caldo? Vai vazar pelas laterais do seu bolo. Então a gente precisa vir aqui, deixar reduzir para poder colocar no recheio. Vocês estão deixando coraçãozinho nessa aula aí? Por favor, já deixa o coraçãozinho de vocês. Conta pra mim onde vocês estão, para eu saber até onde eu tô chegando com essa aula. Eu quero muito saber onde vocês estão. Conta pra mim. E olha só, vamos falar um pouquinho da utilização. Como que a gente vai poder utilizar esse abacaxi aqui no bolo? Vocês têm ideia de como colocar esse abacaxi no bolo? Ah, Gi, pode misturar ele no recheio? Ah, Gi, eu coloco ele por cima do recheio? Ou eu coloco ele por baixo do recheio? Será que faz diferença? Então, deixa eu te explicar. Quando você vai colocar uma fruta no bolo, vamos colocar que você vai colocar morango fresco no bolo. Sou de Mariópolis, no Paraná, Ju. Olha só, estamos chegando lá no Paraná, hein? Quero ver de onde mais vocês são. Vai falando aí. Então, se a gente pegar uma fruta fresca, igual o morango, que ela solta muito líquido, e a gente vir colocar ela em cima do nosso recheio, o morango, quando ele entra em contato com o açúcar, ele vai soltar o líquido dele. Vocês já viram nas nossas aulas aqui, que eu já tirei o líquido do morango, vocês viram a quantidade de caldo que o morango solta, né? Então, se ele começar a soltar aqui em cima do recheio, o recheio não vai conseguir absorver aquele líquido que ele tem. Até mesmo a compota. Se você coloca ela desse jeito aqui, ó, e vai lá e coloca por cima do teu recheio no bolo, todo esse excesso de líquido que ela tem, o recheio não consegue absorver. E essa quantidade de líquido ali dessa fruta ou dessa compota, ela pode começar a amolecer o seu recheio e o recheio também ficar mole, ou esse líquido começar a escorrer e vir pelas laterais do seu bolo. Então, geralmente, quando você vai colocar uma fruta fresca, tipo morango, bom dia, Elise. Primeira coisa é você tirar um pouco o excesso de líquido que ele tem. Se for um bolo baixo, que você vai consumir no mesmo dia e tudo mais, ok, não tem problema. Pode picar o morango, já colocar direto lá, já fazer a montagem, é um bolo baixinho, não tem problema nenhum. Mas a gente está falando aqui de um bolo de 3 camadas de recheio, que vai ficar uma camada em cima da outra, uma pressionando a outra. E essa fruta, quando ela estiver ali, ela vai começar a soltar aquele excesso de líquido dela e vai vazar para algum lugar. Isso é inevitável. Então, sempre que a gente vai colocar a fruta fresca no bolo, como o morango, a gente tem que dessorar ele um pouco, tirar aquele excesso de líquido que ele tem com uma colherzinha de açúcar, igual eu já te ensinei. Se você ainda não viu, procura essa aula aqui no Instagram que tem, salva. Você vai lá, tira aquele excesso, coloca esse morango em contato com a sua massa. Bom dia, Li! Você coloca o morango em contato com a massa e depois você vem com o recheio por cima. Por que a gente fala para você colocar em contato com a massa? Porque qualquer excesso de líquido que ele ainda vai soltar, a sua massa vai absorver. Não é verdade, Tati? A sua massa absorve, né? Regando a massa direitinho, tudo bem, não tem problema, você pode regar a massa. Mas qualquer excesso que tiver, a sua massa ainda absorve, né?
Ou você pode também, fez essa geleia com a fruta, né? Ou a compota, misturar ela no meio do recheio, o seu recheio já vai se incorporar aquela compota e já vai ficar perfeito também. Dá pra fazer isso. Porém, a gente tira o excesso de líquido, né? Tipo aqui, ó, se eu quiser fazer um recheio de coco, que fica maravilhoso com abacaxi, né? Quem não ama brigadeiro de coco com abacaxi? E eu vim aqui, ó, depois de pronta, retirar o excesso desse abacaxi aqui, o excesso de líquido, e colocar ele junto com esse recheio de coco, já misturar ali no meio pra colocar no bolo, vai ficar maravilhoso, não é? E aí ele não vai ficar escorrendo, porque todo o excesso eu já tirei aqui e já tô introduzindo no meu brigadeiro que tá no pontinho certo dele. Bom dia, Polly! Eu tô colocando a compota ou a geleia já com a retirada daquele excesso de líquido no recheio, já incorporo tudo ali para depois eu aplicar no bolo. Outra forma que a gente pode aplicar no bolo também é colocar já em contato com a massa e vir com o recheio por cima. O recheio vem sempre depois da fruta. Então, ou você retira esse excesso de líquido que está aqui, assim, né? Depois dessa compota pronta. E mistura ela direto no recheio que você vai compor o seu bolo e coloca no bolo. Ou você pega ela assim, já retirado o excesso de líquido também, faz a primeira camadinha ali em cima da sua massa e vem com o recheio por cima. Assim, se a sua fruta aqui, né, se a sua compota, a sua redução, tiver que soltar ainda algum líquido, a sua massa vai absorver e aí não vai vazar, né? Então, presta atenção nesses detalhes, porque eu sei que muito bolo por aí desmorona por questão de excesso, por questão de colocar demais, né? E colocar muito líquido. Às vezes a gente nem rega muito bolo, mas você coloca uma carga muito alta de recheio sobre as camadas e aí também uma camada pesa a outra e a outra pesa a outra e aí a sua massa vai ficando pressionada e o que ela vai fazer? Vai soltar o líquido que ela tá ali, aquela calda. Então, observa a quantidade de recheio que você está colocando também entre as camadas, porque isso também vai influenciar aí para um bolo não estruturado, né? As camadas de recheio, ela tem que ser proporcional. E também, gente, a gente tem que pensar o seguinte: para cada tipo de montagem de bolo, exige uma técnica, um tipo de recheio diferente. Então, por exemplo, o que a gente está querendo te dizer aqui? Vai montar um bolo de andar, um bolo alto, um bolo que vai ficar acima de 15 centímetros de altura, você vai precisar de uma massa mais estruturada, mais firme, como uma massa manteigada, né, para um bolo de andar. E você vai precisar ter recheios mais densos. O que seria um recheio mais denso? Uma ganache mais firme, um brigadeiro mais firme. Por quê? Porque tudo ali tem que ficar muito bem estruturado, reto e duro. Quando você cortar, vai estar aquela chapinha assim do bolo retinho. Calda também você vai colocar, mas é na medida certa, né? Porque esse bolo ele vai ficar alto. A gente tem que imaginar, quando a gente está fazendo um bolo, que a gente está construindo uma parede. Então é como se a gente estivesse construindo um predinho. Tudo aquilo ele tem que parar em pé. Agora, por outro lado, se você está fazendo um bolo de até 15 centímetros de altura, que não vai ser tão alto assim, 4 camadas de massa, 3 camadas de recheio, você consegue fazer com uma massa de método espumoso, que é uma massa mais levinha, né? Que tem várias massas de método espumoso que a gente pode utilizar. E aí você consegue fazer um bolo mais levinho, com recheio um pouco mais leve, porém com a estruturação perfeita. Então você tem que vir com uma cinta de contenção para fazer essa montagem, para ficar estruturadinha. Cada dia que passa, sou mais sua fã, ô Tati, querida. E eu percebo que você está sempre aqui, Tati. Eu sei que você quer aprender muito, você já está evoluindo muito, né, minha filha? Você já está muito sabida, Tati.
E tudo isso, gente, que eu passo para vocês é ensinamento de vida, de experiência, de cursos que a Gi fez também, né? Então, assim, além da Gi ser professora de vocês, ser mentora, né? Ter as alunas que eu assessoro, que eu ajudo, que eu tô ali junto, que eu dou o meu WhatsApp para elas me chamar quando precisar. A Gi ainda faz bolo, a Gi ainda é confeiteira. Então eu tenho o meu dia a dia que eu tô praticando, que eu tô fazendo, que eu sei o que funciona, que eu sei o que não funciona. Já abri empresa, já tive muito funcionário, já sei o que funciona para você fazer numa grande escala, para você fazer uma quantidade maior. Então, tudo que a gente está te falando aqui vai assimilando, porque são conhecimentos adquiridos, ó, de muito tempo já, né? A Gi também entende sobre microbiologia, sobre a parte de alimentos, por isso que eu sempre falo para vocês aqui nas nossas aulas também. Muito cuidado com as contaminações, porque uma contaminação, o cliente só vai saber que o bolo está contaminado quando ele vai comer esse bolo, né? A Kátia está aqui também, ela é maravilhosa. Ô Kátia, que bom que você está aqui. A Kátia também é minha aluna querida, tá ó, voando, né Kátia? Essas meninas estão com tudo. Então, gente, a contaminação, ela é muito perigosa, né? Se você pega uma pessoa que já está debilitada e ela se contamina, isso é muito complicado. E como que uma pessoa pode ser contaminada através de um bolo que você fez? Como? Conta pra mim. A Nath falou, tô aqui preparando a receita do bolo e massa para montar mais certo e ligadinha com a Gi. Ê, Nath! Essas meninas, meu orgulho, viu? Como que uma pessoa pode ser contaminada? Oi, fada! Bom dia, linda! Como uma pessoa pode ser contaminada através de um bolo seu? Explica pra mim. Você já tem uma tabuinha para cortar fruta separada só para sua confeitaria? Ou você corta fruta na mesma tabuinha que você corta legume, que você corta cebola? Então é nesses pequenos detalhes que às vezes a gente não percebe que a gente pode estar mandando uma contaminação para o cliente, tá? Que é uma contaminação cruzada. O que é uma contaminação cruzada? Quando eu pego uma tabuinha de cortar carne, uma tabuinha de cortar legumes, uma tabuinha de cortar cebola, alho, e eu vou lá e corto uma fruta. Principalmente quando essa fruta ainda não vai cozinhar, porque quando a gente cozinha, a gente elimina bactérias também. Mas tem algumas que não, que elas são resistentes à temperatura e algumas são resistentes ao congelador, para você ter uma ideia. Então assim, quando a gente pega uma fruta fresca e corta numa tabuinha que você está acostumado a cortar carne, que você está acostumado a cortar cebola, uma aqui você pode estar mandando um moranguinho com gosto de cebola para a pessoa, porque ele vai pegar aquele gostinho da cebola, do alho que está ali, a faca. Então a gente precisa separar os nossos utensílios da confeitaria do restante da casa. A própria panela, ela retém o gosto. Então se eu vier com uma panela que eu estou acostumada a fazer tempero e tudo mais, e eu utilizar para fazer um recheio, vai pegar o gosto. Então separe uma panela sua da confeitaria só para você fazer os seus recheios. Não precisa comprar uma panela, às vezes você acha que você tem que ficar comprando um monte de coisa antes. Não. Separa uma panela que você já tem aí, que seja mais grossinha, tá? Que não seja tão baixa para não ficar espirrando na sua mão. E aí, gente, você vai deixar os seus utensílios da confeitaria separados, para você evitar ao máximo uma contaminação cruzada de um produto para o outro, que inclusive essa contaminação cruzada, ela pode estar dentro da sua geladeira, com um potinho que está destampado, um legume que já estragou, que já está embolorado, sabe quando ele cria aquele bolorzinho dele e você esqueceu de tirar da geladeira? Aquilo ali ele vai criando esporos que saem no ar e ali ele pode estar contaminando o seu produto que está na sua geladeira. Então é limpeza, é organização, é separar os seus produtos da confeitaria. Tomar maior cuidado quando você estiver preparando o seu produto para entregar para o cliente, porque o tipo de contaminação a gente não vê.
Quando é uma contaminação física, que é através de alguma coisa que você está deixando no seu recheio, no seu bolo para mandar para o cliente, é mais fácil da pessoa identificar, é mais fácil até de você ver antes de entregar. Agora, uma contaminação biológica, uma contaminação por uma bactéria, por um fungo, um vírus, você não consegue saber. Então, por exemplo, aqui ó, essa canela que eu falei lá no começo do nosso vídeo, né, da nossa aula. Eu coloquei canela aqui e cravo para saborizar essa nossa compota. Então eu marquei aqui quantos pauzinhos de canela eu coloquei, quantos cravos eu coloquei, para que na hora que eu finalizar, eu retirar essa canela, esse cravo, para não mandar isso para o cliente. Vai fazer mal para o cliente? Acredito que mal não, porque ele vai morder e vai sentir na boca dele, vai tirar. Mas você pensa bem a sensação do cliente pegar e morder aqui, ó, um cravo. Ou morder um pedaço de pau deste canela aqui, nem sei se quebra o dente ainda, né? Pensa bem, não vai mandar a conta pra gente. Ó, quebrei o dente por culpa tua, agora você paga a conta aí, né? Então a gente tem que, todo o conhecimento que a gente vai adquirindo e colocando em prática. Mesma coisa a espátula. Eu já falei pra vocês que o método mais correto para mexer uma panela é com a espátula. A espátula, ela tem essa angulação, que essa parte arredondada, você limpa o bol, você limpa o fundo da panela que é mais arredondado, né? Tipo esse bolzinho aqui, ó, que é arredondado, ela retira tudo do fundo. E essa parte aqui, que é mais quadradinha, você limpa, ó, o canto da panela com perfeição. Ela tira tudo que tá ali naquele canto da panela e não deixa grudar. Então, além de você ter um produto muito mais homogêneo, porque o seu recheio vai ficar mais homogêneo porque você está usando uma espátula, você também não vai estar agregando aquele alumínio da panela no seu recheio. Se eu tivesse aqui com uma colher de alumínio, raspando esse fundo aqui, ó, eu estou retirando o alumínio dessa panela e colocando ele no meu recheio. E o alumínio na saúde da pessoa vai fazer mal. Então, a gente precisa ir cada vez mais adquirindo conhecimento e colocando em prática. Adquire conhecimento e coloque em prática. Assim você vai se aperfeiçoando, assim você vai se tornando cada vez mais profissional. Porque na confeitaria profissional é isso. A gente tem que tomar cuidado com todos os detalhes da nossa produção. Por isso que todas as meninas que entram para a mentoria da Gi, eu falo, ó, a gente vai começar através dos pilares, que é estratégia, organização, depois a gente vai para a produção, depois a gente vai para a venda. Então a gente faz toda uma estruturação para que ela consiga saber o produto que vai vender, fazer uma análise de mercado, se vai vender esse produto na região dela que ela quer vender. A gente vai estruturar cardápio, o sabor que vai vender, qual a quantidade que você vai vender. A gente vai pensar em estratégias de venda para que ela consiga oferecer o produto, mesmo se ela não conseguir, se ela não gostar de ficar aparecendo na internet. Depois disso, com tudo pronto, sabendo o sabor que ela vai oferecer para o cliente, já tendo conhecimento do que ela vai fazer com esse recheio, ó, eu estou fazendo essa compota, o que eu vou fazer com ela se eu não usar tudo agora? Eu vou congelar? Eu vou deixar na geladeira? Então, todas as meninas que entram para a mentoria, elas sabem exatamente o tempo que essa compota pode ficar na geladeira, que ela pode ficar congelada, a forma como ela vai utilizar isso no bolo. Então, todo esse conhecimento ela vai agregando ali, vai estruturando o negócio dela, para que quando ela for para a parte de venda, quando ela for vender esse produto para o cliente, que ela chegar no cliente e falar assim, olha, eu tenho, os meus produtos são esses e os meus sabores são esses, então ela já tem todo esse conhecimento para poder vender. E aí ela consegue fazer uma venda de verdade, né? A Arislene falou que essas dicas são muito valiosas, né, Arislene? Vocês sabem que eu amo estar aqui com vocês. E tudo que eu venho aqui falar para vocês é de utilidade. São coisas do dia a dia que se você vem aplicando, cada aula que a Gi vem aqui, que a Gi vem falando com vocês, se você for aplicando, você vai sentir resultado aí na sua produção. E quando eu falo para vocês, padroniza a produção, faz tudo padronizado. Essa geleia, que é essa compota, essa redução de abacaxi que eu tô fazendo, é tudo pesado, gente. Então, toda vez que a gente vai fazer a nossa geleia, a nossa compota, é a mesma quantidade de abacaxi, é a mesma quantidade de açúcar,
é a mesma quantidade de cravo. E não é pesado, quer dizer, não é medido em xícara, não é medido em colheradas. A gente coloca em cima da balança e pesa. Ai, mas é muito chato esse negócio de ficar usando a balança. Depois que você usar a balança, você não vai querer mais outra coisa. É muito mais prático você colocar lá, já pesar o seu produto. 2, você sabe que esse produto seu vai ter padronização, então sempre que você fizer, ele vai estar sempre igual. 3, seu cliente sempre que receber vai estar no mesmo padrão de qualidade, de quantidade. E 4, não vai acontecer de você ter desperdício. E sabe onde está o desperdício? É naquele recheio que você mandou a mais para o cliente, querendo caprichar, querendo deixar ele feliz. Então você foi lá e falou para ele que você faz um bolo de 2,5 kg, você entregou para ele um bolo de 3,5 kg, quase, 3,4 kg. Pode pesar, porque você quis caprichar, você colocou mais recheio. Ah não, esse cliente é bom, compra sempre de mim, eu vou colocar estude abacaxi aqui, ó, 1 colher. Não, vou colocar 3. E aí você vai lá e coloca mais para aquele seu cliente. Você capricha mais para o seu cliente. Você acha que ele vai achar ruim? De jeito nenhum. Ele vai querer que você faz outro bolo daquele para ele. A Tati falou que essas dicas são muito boas, né, Tati? Eu falo que não são nem dicas, são conteúdos densos mesmo. Porque assim, a gente não esconde nada de vocês, tá? Meu intuito não é esconder nada, é ajudar vocês realmente, para que vocês vão abrindo a mente de vocês e vocês vão se tornando cada vez mais confeiteiras de sucesso, certo? Então, olha só, o cliente vai amar, não vai, Tati? Só que aí qual o problema? Se você não tem uma padronização. Nossa, hoje eu tenho 4 recheios com abacaxi. Eu vou pegar esse aqui que eu fiz, ó, vou dividir aqui um pouquinho para esse, um pouquinho para esse, um pouquinho para esse. Pronto, aqui ó, cortei a minha panela aqui em 4, como se fosse uma fatia de pizza. Vai dar mais ou menos 1 colher de abacaxi para cada bolo. Vai dar para sentir gosto de abacaxi nesse bolo? O cliente vai gostar de receber esse bolo aqui com esse tantinho de abacaxi? Sendo que na outra vez você mandou para ele, estava caprichadaço de abacaxi? Menina, não vai. E aí ele não vai gostar e vai achar que você ridicou no bolo dele. Fala se não é verdade, pode comentar aí embaixo. Se você tá gostando desse conteúdo que a gente tá dando, clica nesse coração e manda coração pra mim, que eu quero ver muito coração voando aqui agora, tá? Então não é assim que a gente faz profissional. Isso é amador. Isso é você não ter conhecimento e fazer amadorismo. E isso não vai te levar para frente, porque o cliente que comeu o bolo um dia, que é aquela quantidade de abacaxi, ele espera que no outro dia que ele vai pedir esteja com aquela mesma quantidade de abacaxi. Então o que você precisa para não passar por isso mais? Aí, tô vendo muito coração. O que você precisa para não passar por isso mais? Padronizar o tanto de abacaxi que você vai colocar em cada bolo. É muito difícil isso? Fala pra mim se é muito difícil. Ó, cada bolo eu vou colocar 150 gramas de compota de abacaxi. Ah lá, as meninas falaram ali, a Estela com a Marcela, já estamos aqui na produção padronizando tudo. Uhul! E pergunta pra elas se elas estão tendo sucesso ou não. Pergunta pra elas se elas estão ganhando dinheiro ou não. Tá ou não tá? Conta aí. Como saber a quantidade certa, Josiane? A quantidade certa você vai ter que fazer primeiro um de teste. Então assim, não é pegando pedido e já saindo para vender o primeiro bolo. Você tem que fazer um para você, um para sua casa. Que seja aniversário de alguém da sua casa, que seja um aniversário para você. Se você já trabalha com bolo, né? Se você já está na ativa, a Tati falou ali, aqui na minha cidade as pessoas gostam de bolo bem recheado. Então, cada localidade é de um jeito. O que a Tati precisa fazer? Padronizar essa quantidade de recheio que ela vai colocar ali, que seja uma quantidade maior, e sempre mandar daquele mesmo jeitinho para o cliente dela, né? Tem localidades que o pessoal gosta de menos recheio, você vai padronizar aí para a quantidade de recheios que o pessoal gosta. Então, não tem uma quantidade certinha para eu te falar assim, ó, você vai colocar sempre 150 gramas. Você vai fazer o seu bolo, você vai colocar aí uma quantidade que você acha que vai ser boa para o seu bolo.
que vai estar dentro do seu orçamento, porque você precisa calcular essa quantidade que você está colocando para você precificar o seu bolo. Colocou, experimentou, ficou bom, deu para aparecer a fruta, mantém. Achou que foi pouco? Nossa, eu coloquei 100 gramas. Parece que eu achei que ainda ficou sem gosto de abacaxi. Na próxima vez você já vem, já coloca 150. Ficou bom? Padroniza. Aí você já faz uma anotação. Abacaxi, sempre colocar 150 de abacaxi, certo? Ah lá as meninas, só sucesso. Tá vendo, gente? Tá vendo? É a receita do sucesso que eu tô dando pra vocês aqui hoje. Anotem isso com vocês, levem isso pra vida de vocês. E outra coisa também, que quando você não tem essa padronização, quando você manda aí pro seu cliente um bolo super recheado, que ele vai amar de paixão, nossa, até eu me deu vontade. Misericórdia, eu coloco um abacaxi por receita. Josi, você coloca um abacaxi em cada receita? Um abacaxi para um bolo, um abacaxi ele vai ter em média aí uns 700 e poucos gramas, né? Por cada abacaxi, é mais ou menos essa média. Que é essa panela de abacaxi que eu tô fazendo. Dá para colocar? Fica bom? Deve ficar maravilhoso. Mas você tá precificando esse abacaxi inteiro no seu bolo? É aí que está. Vai colocar um abacaxi inteiro? Pesa esse abacaxi inteiro, porque pode ter um abacaxi aí que vai estar com 500 gramas, vai ter um abacaxi que vai estar com 900, porque às vezes a gente pega uns abacaxizão, né? Vai ter um abacaxi que você coloca aí que vai estar com 600, então vai dar variação. Tudo bem que depois que a gente reduzir aqui ele vai diminuir, então o peso aqui já reduzido vai ser bem menor, né? Então pesa, coloca no seu bolo e a partir daí sempre coloque a mesma quantidade no seu bolo para ter essa padronização. E às vezes a gente acha que a gente não tá vendo a cor do dinheiro e o dinheiro tá indo nesse desperdício que às vezes a gente não julga que é um desperdício, né? A Dirce falou que tá fazendo tudo errado. Dirce, por isso que você tá aqui, pra gente ir acertando as coisas, tá? A gente vai acertando as coisas. Que tipo de abacaxi comprar, Cris? Menina, tem localidades que você vai ter os abacaxis que são pequenininhos, tem abacaxi que você vai comprar que vai ser os maiores, isso não faz diferença. O que vai contar é a sua receita, quanto de abacaxi você vai fazer por cada receita. Nessa receita aqui são 700 gramas de abacaxi para 150 de açúcar. Então você vê que a carga de açúcar aqui não é tão grande, né? É uma redução mesmo. Então, se eu tenho aqui 700 gramas de abacaxi e eu compro abacaxi pequenininho, considera comigo que ele não vai ter 700 gramas. Aí, ou eu reduzo a minha quantidade de açúcar e faço uma receita menorzinha, ou eu compro mais abacaxi para chegar nessa quantidade de 700 gramas do abacaxi fruta para poder fazer a compota, tá? Então, não tem problema se você comprar um abacaxi grande ou um abacaxi pequeno. É isso que eu tô falando. Se você vai colocar no seu bolo um abacaxi e um dia você compra um abacaxizinho, outro dia você compra um abacaxizão, vai dar diferença no seu bolo. Agora, se você padroniza que você vai fazer uma compota, que o seu abacaxi sempre vai ser a quantidade de 700 gramas, você comprou um abacaxi pequeno, você vai precisar de 2 abacaxis. Você comprou um grande, um abacaxi vai dar, certo? Por isso, essa pesagem vai te dar essa padronização e você vai conseguir controlar a tua produção muito melhor. O teu produto vai estar sempre igual. Se eu pegar um abacaxi pequenininho e colocar 150 gramas de açúcar nele, ele vai ficar muito doce. Se eu pegar um abacaxi de 700 gramas e colocar 150 gramas nele, vai ficar perfeito. Se eu colocar um abacaxi de 900 gramas e colocar 150, ele vai ficar com um pouco de açúcar. Então é o equilíbrio aqui. Ah, tá, às vezes tenho dúvida de como montar o bolo por causa do recheio. Então, Cris, é como eu falei ali no começo da nossa aula. Você pode misturar ele no seu recheio, você pode misturar a fruta no recheio, né? Só que você vai pesar a quantidade de fruta que você vai colocar no recheio. E você vai retirar o excesso de líquido que ela tá ali, para você não amolecer esse recheio. Ou você pode pegar essa compota aqui, ó, que tá ficando quase pronta, maravilhosa, escorrer esse excesso de caldo dela
e colocá-la direto em contato com a massa, depois você vem com o recheio por cima, tá? Uma observação importante que eu não posso deixar de falar aqui pra vocês, eu não tô vendo coração nessa aula, deixam coraçõezinhos maravilhosos pra Gi. Uma observação importante, geleia, compota, recheios molinhos assim, você não vai colocar na camada sozinha, tá? Então você tem um bolo com 3 camadas de recheio. Você não pode de jeito nenhum pegar uma camada dessa e colocar só geleia, né? É 700 gramas de abacaxi para 150 de açúcar? Isso mesmo, Josi, isso mesmo. Aí se você quiser saborizar, você coloca a canela, coloca um cravinho, tá? Mas é opcional. Se quiser fazer sem também, abacaxi, vai ficar maravilhoso. Aqui ele vai dar um gostinho a mais, que aquele cliente vai falar assim, ó, tô sentindo algo diferente que eu não sei o que é, não é verdade? Então, quando a gente vai fazer a montagem do nosso bolo, a gente tem que fazer equilíbrio. A gente não pode pegar e colocar uma camada só da compota, uma camada só de geleia. A gente tem que vir colocando uma camadinha de compota ou geleia e o recheio em cima. Eu vou misturar no meio do recheio, eu também não posso colocar uma quantidade muito exagerada para não ficar muito líquido, isso aqui não ficar muito molengo. Sabe quando você pega aquele recheio que está muito molengo, com muita água, muito líquido, aquele recheio que você faz assim e ele escorre todinho? Gente, vai dar ruim no seu bolo. A menos que o seu bolo seja um bolo baixinho, de uma camada só e que ele consiga ficar ali, ok. Mas se a gente pensar em fazer uma estruturação de um bolo de 3 camadas de recheio, 4 camadas de massa, que vai dar um bolo aí de uns 15 centímetros de altura, não vai dar estrutura para aquilo tudo parar. E aí fica aquele bolo que fica assim, ó, sambando. Ou então, na hora que você vai passar a espatulagem do seu bolo, que você vai passar a cobertura, você vê que ele chega para cá, ele chega para cá, ele começa a ficar zonzo, ele começa a ficar abaloado, porque ele quer sentar, ele fala assim, ah, eu quero um puff para eu sentar. Eu tô brincando, mas é verdade, parece que o bolo quer sentar, ele quer se esparramar, assim. Isso dá desespero. E eu não quero que vocês passem por isso. E às vezes vocês deixam de vender o produto porque vocês não têm esse conhecimento. O conhecimento, a falta de conhecimento trava a gente. A gente fica com medo de oferecer o produto para o cliente, fazer errado. Fala se não é verdade. Quem não tem medo de fazer uma coisa e entregar para o cliente, esse bolo desmontar e esse bolo cair, meu Deus do céu, você fica doido com isso, não é? Uma vez eu fiz o bolo com recheio de abacaxi, ficou muito bom, fica maravilhoso, maravilhoso. O abacaxi em si, até que ele tem um pouco mais de estrutura, né? Ele é carnudo. Agora, se a gente imagina uma geleia de morango, uma geleia de amora, que ela fica bem cremosinha, e você faz uma camada alta dessa geleia, a tendência é essa geleia não suportar o peso das massas e ela vazar. Ou ela deixar o seu bolo balançando, porque aí o recheio vai ficar dançando ali no meio. Então, geleia, compota, ou você mistura no meio do recheio, ou você faz uma camadinha já em contato com a massa e depois você vem com o recheio por cima. A gente está falando de bolos mais altos um pouquinho para você ter uma estruturação na hora da montagem. Se você está fazendo aí um bolo baixinho, ok, aí dá para você abusar nessa quantidade de calda. Inclusive, se você vai fazer um bolo de uma camada só, todo esse caldinho que tá aqui, ó, nesse abacaxi, você pode ir lá e colocar junto, já vai absorver esse sabor do abacaxi também, né? Você pode fazer isso. Tudo vai depender do produto que você está trabalhando. Então, quando você tem esse conhecimento, você sabe que para um bolo de altura, um tipo de estrutura. Um bolo alto, uma estrutura. Um bolo baixo, outra estrutura. Um bolo de casamento, um tipo de massa. Um bolo mais leve, né, mais baixinho, outro tipo de massa que eu posso usar. E aí você fica livre, você não fica amarrado. Você sabe exatamente o que você vai fazer. É por isso que a Gi orienta todas as alunas, orienta todo mundo que chega até mim, para que você não dependa de mim, para que você pegue o seu conhecimento que a Gi está te ensinando, você absorva tudo isso. As meninas que estão dentro da mentoria, elas vão absorvendo todo o conteúdo, elas vão ficando cada vez mais sabidas.
a ponto de elas mesmas dominarem o negócio delas, né? E claro, com o meu suporte para ajudar sempre que elas precisarem. Tem que ser bolo amanteigado. Então, Cris, se for bolo alto, se for um bolo de andar, sim, porque aquela massa ela vai ter mais estrutura. Se a gente vai montar um bolo de andar com uma massa de método espumoso, ela é muito leve e aí acaba que ela não suporta toda aquela estrutura e ela pode rachar, inclusive, né? Então é isso, é ter conhecimento, é entender sobre o produto que você está trabalhando para que você tenha realmente sucesso, né? E não só entender do produto que você está trabalhando, é entender todo o processo. Inclusive, essa parte que eu acabei de passar para vocês sobre a microbiologia, né? Sobre o micro-organismo, sobre contaminação. O próprio moranguinho, quando ele já tá ali querendo criar aquele bolorzinho, né? Que ele já fica com aquele bolorzinho num pedacinho dele. Ali, gente, é só o cabelinho daquele mofo, daquela toxina. Já tá tudo enraizado dentro do morango. E se você vem com esse moranguinho, você corta só aquele topinho que tá estragado e usa o restante, você tá usando toda aquela substância que vai ser nociva, que vai ser tóxica pro seu recheio, né? Você tá colocando tudo aquilo ali no seu bolo. O pão de ló não pode cair. Então, se você vai fazer um bolo muito alto com pão de ló, você já parou para pensar como que fica? É muito arriscado, porque são massas leves. Aqui, ó, nossa compota já tá pronta. Prontíssima, prontíssima. Mas, Gi, se eu não for usar essa compota tudo de uma vez? Fala pra mim o que eu vou fazer com essa compota aqui se eu não for usar ela tudo de uma vez. Se você já tiver bolo nessa semana para utilizar esse abacaxi, você já fez, você já tem alguns bolos para você utilizar, você vai deixar na geladeira bem tampadinha para não ter contaminação, não pegar cheiro, não pegar nada da sua geladeira. Se por acaso você usa ainda a sua geladeira de casa, né? Porque às vezes você já pode ter até uma geladeira só da confeitaria. Se você não tem uma geladeira da confeitaria ainda, é só a geladeira de casa, você precisa tomar bastante cuidado com essas contaminações cruzadas. Então, vai deixar na geladeira, tampa direitinho, põe a data nela, né, que você fez e o peso. Para você, quando pegar o potinho, você já sabe, olha, aqui tem tantos gramas de abacaxi. E quando você for colocar no seu bolo, você não vai usar aquela medida do abacaxi que você fez. Ah, meu abacaxi estava com 700 gramas. Não, você vai usar essa medida aqui, é depois da redução. Porque é essa medida que você vai colocar no seu bolo. Então agora, reduziu? Quanto desse abacaxi eu vou colocar no meu bolo? Aí você vai fazer a medida, pesa, mistura. Deu? Ficou bom? É essa quantidade que você vai colocar? Você vai padronizar sempre essa quantidade. Gi, o que eu faço então para eu congelar? Eu não tenho mais bolo para essa semana e sobrou compota que ainda dá para mais um bolo. Você pega um saquinho de freezer, coloca ali dentro, coloca uma etiquetinha, achata ela e congela. Se você não tiver aí o saquinho de freezer, preferir congelar no potinho, mesma coisa. Coloca dentro do potinho, etiqueta, coloca a data que você fez, coloca a quantidade que está nesse potinho, congela. Porque aí congelada ali você já tem a data que foi feita e você já tem a quantidade. Então, você definindo a quantidade de abacaxi que você sempre vai colocar no seu bolo, você já vai congelar a quantidade certinha. Só de olhar no freezer, você olha a quantidade de pacotinhos, você já sabe quantos abacaxi você tem para fazer a quantidade de bolos aí para frente, né? E se você congela tudo de uma vez, na hora de descongelar, você vai ter que descongelar tudo de uma vez para tirar aquela quantidade que você precisa. E uma vez descongelado, a gente não volta a congelar. Então, congela sempre a quantidade que você vai utilizar, porque assim você vai conseguir fazer o seu processo muito mais fácil, certo? Dura 3 meses na geladeira, Cris? Na geladeira menos, tá? Na geladeira a gente não costuma deixar muito tempo, uns 7 dias. No freezer congelado 3 meses, tá?
E aí você pode falar assim, ah, eu consegui uma promoção muito boa de abacaxi. Nossa, o abacaxi tá num preço maravilhoso. Vai lá, compra abacaxi, faz as compotas, faz as reduções, coloca nos potinhos, já congela, porque aí você já conseguiu antecipar a sua produção, você já tem abacaxi já prontinho para você colocar no bolo e você já conseguiu comprar com desconto também, você já conseguiu aí um preço melhor nesse abacaxi que você comprou, tá? Então, se você tá aí perdida, você não sabe por onde começar, essa parte de estruturação, essa parte de organização tua tá muito confusa, você não sabe nem o que vender direito e precisa de um direcionamento, precisa de alguém para te ajudar, a melhor forma é você conseguir alguém para te dar esse empurrão, para te mostrar o caminho certo. E eu tô aqui, eu posso te ajudar. Então, se você quiser entender como funciona o meu treinamento, me chama depois no direct que a gente conversa, tá? Eu congelo tudo por aqui, né, Cris? É muito bom você congelar, porque você tem o produto seu ali na mão, sempre que você precisar. Pode congelar ele sem fazer a compota antes? Pode também. Você pode já separar lá, mas aí você já separa 700 gramas, né? Que é a quantidade que você vai colocar na panela para você fazer a sua compota. E aí você coloca 700 gramas, tira, faz a sua compota ali e dá tudo certo também, tá? Cris, me chama depois no direct que a gente conversa, eu te explico como funciona o treinamento. E se você já estiver preparada para voar, eu te ajudo, tá bom? Então essa foi a nossa aula de hoje. Vocês entenderam que vocês podem fazer isso daqui com qualquer fruta, sem ser só abacaxi, pode fazer com morango, pode fazer com várias frutas. Vai mudar um pouquinho a quantidade de açúcar para cada fruta, tá? Essa daqui foi 700 gramas de abacaxi para 150 gramas de açúcar, que foi essa redução que a gente fez, tá? Então é um doce que não fica muito doce, fica maravilhoso. Faz aí e depois você me conta se gostou, tá bom? Vou ficando por aqui. Ah, vamos fazer uma foto da nossa aula de hoje? Que tal? Clipa aí e me marca lá no Instagram. Aí, essa foi a nossa aula de hoje. A Ju falou que amou. Ju, bastante conteúdo, né? Nossa, e eu não me canso de falar. Tô aqui com vocês todos os dias. Amanhã às 9 tô de volta, tá? Fiquem com Deus e até amanhã. Tenham um dia super produtivo. Beijo, gente!